Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude grandemente. Meu objetivo, intento e propósito com esta programação é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade, a fé apostólica de volta diante de nós. Bom, hoje eu quero deixar um assunto aqui que me fizeram uma pergunta sobre aquele sacerdócio de Levi, se ainda existe aquele sacerdócio, o sumo sacerdote Arão e os seus filhos eram sacerdotes. Se aquela sequência ainda existe hoje. Nós sabemos que hoje nós temos um sacerdócio segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Não é mais segundo a ordem de Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O próprio Deus, Cristo, o próprio Deus. Deus se manifestou em carne humana para nós. Então hoje nós temos o sacerdócio segundo Cristo. Então eu quero trazer aqui a explicação fazendo um paralelo com aquele sacerdócio e o sacerdócio de hoje, que existe o sacerdócio hoje, existe, mas não mais segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Observe, vamos fazer aqui um paralelo, as comparações necessárias para que você possa entender. Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio de Levi, da tribo de Levi, era Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos eram sacerdotes. Então você tem o seguinte, você tinha o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E havia os sacerdotes, os filhos de Arão, que podia entrar até o santo lugar, mas não podia entrar no Santo dos Santos, somente Arão. Então, esse sacerdócio seguia a linhagem de pai para filho. Você vê que Arão era o sumo sacerdote. Quem iria substituir Arão? Quem iria substituí-lo eram seus filhos, que eram sacerdotes que auxiliavam juntamente com Arão ali no tabernáculo. Então, quem iria sucedê-lo eram seus filhos. Então é o seguinte, você vê que a sequência seguiria com o filho primogênito. O filho primogênito seguia a linhagem do pai. E aí você tem o seguinte, Nadab e Abiú. Nadab era a sequência e Abiú era o próximo. Se algum filho daquele cometesse algum erro, algum deslize que impedisse dele seguir a linhagem do pai, então ele era substituído pelo próximo filho. Então você teria Nadab e Abiú, Nadab na sequência e depois Abiú. Mas aí eles colocaram fogo estranho no altar, trouxeram fogo estranho para o altar e foram mortos. Então segue agora Eleazar e Itamar. Então Eleazar seguiu a linhagem do pai Arão, que ele era o próximo da sequência. Então lá você tinha o sacerdócio seguia de pai para filho, continuava de pai para filho. Hoje, para que um filho de pastor seja pastor, é necessário ele ter o chamado divino. Ele tem que ter o dom para isto, porque pastor nasce pastor. A uns ele deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Quem dá esse dom? Cristo. Vem desde o nascimento. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Você nasce com aquilo, você já nasce com aquele dom, com aquela vocação para ministrar, para ter aquele dom. Já nasce com aquele dom. Então ninguém faz pastor. Pastor nasce. Ninguém confere dom a outra pessoa. Um pastor ele já nasce pastor. O que existe é o reconhecimento público. Mas vamos lá para você entender. Hoje existe um sumo sacerdote e existe sacerdotes? Sim, existe.
Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Observe só, o próprio apóstolo Pedro diz para nós, o sumo pastor. Cristo é o nosso sumo pastor, é o nosso sumo sacerdote hoje. E os pastores que foram dados a eles dons desde o seu nascimento e tiveram uma chamada divina para ser sacerdote, eles são sacerdotes, os pastores são sacerdotes. Então, o que existe hoje? Existe o sumo sacerdote? Existe. Existe sacerdotes? Existe, que são pastores, mas não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência, permanece sacerdote para sempre. Olha só, existe hoje o sumo sacerdote, sim, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Existe hoje sacerdotes, sim, pastores, aqueles que nasceram com um dom e com esta chamada para o ministério. Estes são hoje os sacerdotes que estão atuando. Então, para que você possa entender, o sacerdócio segundo a ordem de Levi, o irmão Branham disse que terminou, acabou, não existe mais. Mas hoje existem sacerdotes, sim, segundo a ordem de quem? Melquisedeque, Cristo. Sendo Cristo nosso sumo sacerdote, o sumo pastor, existe também sacerdotes auxiliando. Assim como Arão tinha os seus filhos como sacerdotes, o auxiliando e ajudando, Cristo hoje tem os sacerdotes que estão aí, pastores, verdadeiros pastores chamados. Não são pastores favoritos, não são pastores colocados por outro homem, não. São pastores que vieram com dom e com a chamada divina ao ministério desde o seu nascimento e que foram colocados por Cristo no ministério. Não são pastores colocados por outros pastores. Não são pastores que escolheram um favorito para ele, pastores que tinha o seu favorito, escolheram aquele homem e colocaram no ministério. Um pastor não pode enviar outro pastor, um pastor não pode colocar outro pastor no ministério. Não existe um pastor sobre outro pastor. Lá no sacerdócio levítico, Arão era o sumo sacerdote sobre os sacerdotes, seus filhos. Seus filhos eram sacerdotes que auxiliavam juntamente com ele. Mas hoje, existe um pastor como sumo sacerdote aqui na terra? Não. Não existe pastores na terra que são sumos sacerdotes hoje, porque o nosso sumo sacerdote é Cristo. Portanto, não existe um pastor sobre outro pastor. A maior autoridade local da igreja local é o pastor local. Então veja só, não existe um pastor numa regional e enviando outros pastores para o ministério. Não existe isso, gente. Isto é nicolaísmo. E nicolaísmo são as profundezas do diabo. O profeta disse, sabe que essa doutrina nicolaíta, ela é as profundezas do diabo. As profundezas de Satanás. Então um pastor colocando outro pastor no ministério como favorito é nicolaísmo. Um pastor enviando outro homem para um local é nicolaísmo. Cada igreja deve ter e escolher o seu pastor. Cada igreja deve ter e escolher os seus diáconos. Então, para que você possa entender, se houver aí numa regional, porque existe muito isto, inclusive dentro da própria mensagem. Você sabe que as igrejas denominacionais, elas fazem isso. Tem um pastor presidente que envia aqueles pastores para outros locais. Ora, isto é nicolaísmo. Na mensagem, hoje, criaram-se um pastor regional que envia outros pastores. Mas envia quem? Ele envia aqueles que estão de acordo com sua doutrina, que estão de acordo com ele. Aqueles que estão submissos e subordinados a ele. Aqueles que são terceirizados por ele. Então ele vai e envia ao ministério. Isto é nicolaísmo. Nicolaísmo é uma doutrina a qual Deus odeia.
isto é, as profundezas de Satanás. Isto é, tirar a liderança do Espírito Santo e colocar a liderança do homem. Retorno a dizer, aqui na terra hoje existe um sumo sacerdote? Não, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Existem sacerdotes? Sim, pastores chamados, escolhidos por Deus que têm o dom para pastorear. Estes são hoje os sacerdotes que estão aqui na terra. Não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Então que você possa entender, se tiver alguém aí com uma regional e ele comanda aquela regional, comanda aquele grupo, está errado, está contrário. O profeta nunca ensinou estas coisas. Se você tiver um pastor que foi enviado por outro pastor dirigindo aquela igreja, ele vai matar aquela igreja, porque ele não é pastor daquela igreja. Ele foi colocado por outro homem, porque ele era o favorito daquele homem. O irmão Branham disse, quando um pastor envia outro pastor para um local, envia um favorito, ele acaba de matar aquela igreja. Esta doutrina se chama nicolaísmo. É a liderança humana substituindo a liderança do Espírito Santo. Nós já temos vários vídeos no nosso canal falando sobre nicolaísmo. Basta você digitar Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba no Google e digita lá na pesquisa nicolaísmo que você vai encontrar vários vídeos falando sobre este assunto. Não quero tocar neste assunto para não tirar o mérito daquilo que estamos falando. Mas veja só, eu vou só concluir. Existem sacerdotes hoje? Sim, pastores. Existe o sumo sacerdote hoje? Quem? Cristo. Então existem sacerdotes segundo a ordem de Cristo, a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico acabou. Se um filho tiver o chamado divino para ser pastor, ele pode ser pastor. Se ele tiver a chamada divina e este dom foi dado a ele por Cristo, desde o seu nascimento. Tudo bem. Agora, se houver um conchavo, se houver ali, se acoitar, ou seja, se pastores hoje estão fazendo o seguinte, deixando a herança do pastorado para outros filhos, porque rende muito dinheiro, e eles não querem entregar para aquele que tem a chamada divina. Eles querem deixar a sucessão pastoral para filhos. Por quê? Porque a grana é muito alta. Isto é engano, é falso, é nicolaísmo, e isto vai te matar. Se você estiver numa igreja em que o pastor foi colocado por outro homem, sem ter a chamada divina, este homem vai matar a igreja e você vai morrer juntamente com ele. Agora, só para concluir, tem igrejas aí que dividem as funções de bispo, presbítero e pastor para funções diferentes. Não são funções diferentes para vários homens, não. São funções para um homem só. O ancião local, que é aquele homem mais velho, aquele homem que tem a chamada para ser pastor, foi constituído como pastor naquela igreja. Lembrando que ancião não quer dizer velho na idade, por exemplo. Porque o camarada tem 60 anos, 40 anos, 50 anos. Não, é velho como cristão, ou seja, ele já tem um certo tempo, ele é experimentado. Porque haverá pessoas que têm 60 anos que não têm chamada como pastor. E haverá pessoas que têm 30 anos que têm a chamada como pastor. 30 anos de idade, a idade física eu estou dizendo. A idade sua cronológica. Agora é velho no Senhor, experimentado. Um homem que já foi experimentado. Aí sim, isto quer dizer um ancião, que a Bíblia se refere. E a gente sabe que ancião, no natural, é uma pessoa velha. Mas isto quer dizer uma pessoa velha no Senhor, ou seja, na palavra, na obediência, experimentado. Um homem que já passou por várias experiências. Então observe só. Um ancião local que foi escolhido para ser pastor, para ser o pastor local, para apacentar o rebanho, para cuidar do rebanho. Ele é o bispo da igreja e ele é o presbítero também da igreja. Observe só, a palavra bispo vem da palavra episcopo,
que quer dizer o supervisor da parte espiritual, aquele que vê por cima, aquele que supervisiona a parte espiritual. O pastor faz esta função de bispo também. E o pastor faz a função de presbítero também. Pré quer dizer antes e bítero quer dizer boi, o que vem antes dos bois. Antes de você chegar no evangelho, aquele pastor já está lá. Então ele é o presbítero também. Então, bispo, presbítero e pastor são funções de um homem só. Aquele homem que foi constituído para apacentar. Aquele homem que tem a chamada e o dom divino para apacentar o rebanho local. Eu espero que você tenha entendido claramente. Sacerdócio de Levítico, de Levi, o sacerdócio levítico não existe mais. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque está aqui. Cristo, nosso sumo sacerdote, e os pastores chamados por Deus, que têm dom, que foram colocados no ministério por Deus, estes são os sacerdotes hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude grandemente, espero ter te ajudado. Shalom.